cheia de encanto e beleza, sempre a sorrir tão formosa no vestir, sempre airosa. Lisboa, final do século XIX. A evolução do pequeno comércio citadino confunde-se com a história da cidade. Em 1863, começam a surgir as primeiras tentativas de criar uma associação que desse voz ao pequeno comércio junto do governo. Em janeiro de 1870, dá-se a primeira reunião fundadora da Associação Comercial de Lojistas de Lisboa. A nova associação é uma resposta do pequeno comércio à crescente regulamentação da sua atividade por parte das autoridades governamentais e municipais, bem como uma forma de afirmação de um grupo social que não se revê na já existente Associação Comercial de Lisboa. A 1 de abril de 1870, realiza-se o primeiro ato oficial da associação documentado em ata. Estando reunidos os presidente, os secretários e os vogais Sr. José Caetano Pires Branco, Joaquim José Pereira e Jerónimo José dos Santos, mandando desculpa ao Sr. Tesoureiro Manuel Ignácio Dávila, considera-se a direção instalada para prosseguir nos trabalhos da associação. Nos primeiros anos, a Associação Comercial de Lojistas de Lisboa tinha uma média de 200 a 300 sócios, que representavam sobretudo os merceeiros, os confeiteiros e os bacalhoeiros. A sua ação era pautada por uma constante vigilância sobre todas as iniciativas legislativas e camarárias que pudessem agravar o negócio dos seus associados. Um dos seus primeiros sucessos foi a obtenção em 1873 de um regime mais favorável de licenciamento das lojas. Na década de 1890, com a crise financeira que se instala após o ultimátum britânico, a associação tem um protagonismo cada vez mais significativo. A Associação dos Lojistas será a primeira coletividade de Lisboa a reunir os seus sócios para reclamar contra a afronta inglesa. Por esta época, em que dirigentes do Partido Republicano começam a tomar conta da direção da associação, o discurso torna-se mais radical, demasiado para o espírito monárquico da altura, e em 1894 o governo monárquico manda dissolver a Associação dos Lojistas, a Associação Comercial e a Associação Industrial, por excesso de radicalismo. As portas da associação ficariam fechadas até fevereiro de 1897. Quando o novo governo do Partido Progressista as volta a abrir, a maioria dos lojistas estaria já comprometida com o ideal republicano. Até 1910, a associação transforma-se numa arma de intransigente defesa dos interesses do comércio que começa a confundir-se com a ligação política ao republicanismo. Os impostos, a luta contra os monopólios e a luta contra o inquilinato comercial eram os principais temas de defesa e que levavam os lojistas a fazerem petições e protestos junto do governo, do rei e do parlamento. Ainda em 1910, pouco depois do 5 de outubro, Afonso Costa regulamenta a lei do inquilinato e os lojistas ficam beneficiados. Após 1910, a crise instala-se, tornando a cidade instável e insegura. O clima de instabilidade social é agravado pela crise económica da Primeira Guerra Mundial, o que vai afetar o comércio e, por consequência, a associação, que então representava cerca de 20% do comércio. O número de sócios diminui e o comércio começa a ficar desiludido com aquilo que tinham sido as promessas dos republicanos que os comerciantes não veem cumpridas. A crise vai agravar esse sentimento de desilusão e, após a Primeira Guerra Mundial, a associação começa lentamente a perder a ligação tradicional ao republicanismo e a pôr em causa se a República será o melhor regime para se fazer comércio na cidade. Com a instalação da ditadura militar e mais tarde do Estado Novo, a associação vive um momento de resistência ao controle da dinâmica social, política e económica que o novo regime quer incutir no país. A resistência da associação dura até 1933, altura em que percebe que a sua sobrevivência depende da aceitação do novo regime. O discurso, patente no então Boletim do Comércio Português, começa a mudar. Entre 1940 e 1974, a associação viveu um período interventivo mais tranquilo, com apenas 2 presidentes. O Estado Novo conseguiu controlar o espírito de contestação e radicalismo que os lojistas sempre tinham tido. Durante esse período,
a associação passa a chamar-se União de Grêmios de Lojistas de Lisboa e consegue prosperar e crescer de forma a ter independência financeira que lhe permite ter uma sede própria em 1953 na Rua Castilho. Isto mostra que o comércio de Lisboa estava com a associação e que esta conseguia ter o impacto que lhe trazia sócios. A Revolução de 25 de Abril de 1974 constituiu um marco histórico para a União que viveu momentos difíceis. A queda do regime provocou uma pausa na atividade da União dos Grêmios, o que motivou a criação de uma comissão administrativa que destituiu a direção da que era já a maior associação patronal do país, com 16 mil sócios. À mesma data que é criada a comissão, a sede da União é tomada por um grupo de trabalhadores ligados ao pequeno comércio que retém o secretário-geral, levando a recém-formada comissão a ter reuniões de emergência com o COPCOM e o primeiro-ministro. O secretário-geral sairia da sede 2 dias depois, mas o edifício ficaria encerrado durante um mês. Em 1975, o governo impõe a transformação dos 32 grêmios que compunham a União em 16 associações, e a União passa a chamar-se União das Associações de Comerciantes do Distrito de Lisboa. 1988 e 1989 são 2 anos determinantes para a União. Na madrugada de 25 de agosto de 1988, o comércio de Lisboa vê desaparecer uma parte da alma e da tradição do comércio no Chiado. As chamas devoram edifícios históricos como os Armazéns Grandela, os Grandes Armazéns do Chiado, a Casa Batalha, entre muitos outros. A União foi o palco de reuniões com os comerciantes afetados pelo incêndio no Chiado. Durante uma década, o Chiado torna-se um deserto, não só em consequência do incêndio, mas também pela explosão de galerias e centros comerciais que abriram então na cidade. Só em 1999, com a abertura dos novos armazéns do Chiado, é que o comércio local volta a viver. Ao mesmo tempo que a União vive momentos difíceis resultantes do incêndio no Chiado, nascem em 1989 a Escola do Comércio e o Centro de Arbitragem, e a União tem um papel de liderança na concretização dos 2 projetos. O Centro de Arbitragem surgiu da necessidade que os comerciantes sentiam em combater a morosidade em resolver os pequenos conflitos de consumo e os conflitos transfronteiriços. A União, em parceria com outras entidades, levou a bom porto a concretização de uma solução que os tribunais não ofereciam. O momento era o ideal, pois além da necessidade, havia uma vontade comunitária e fundos disponíveis para a criação do Centro de Arbitragem. No mesmo ano, surge também a Escola do Comércio, um projeto que veio responder às necessidades de formação e modernização do comércio que o ensino regular não preenchia. Criada em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa e a Confederação do Comércio, funcionou durante o primeiro ano no edifício da União. Hoje, em instalações próprias, a escola é uma referência que ensina o dia-a-dia do comércio e serviços, onde não falta a componente prática proporcionada pela ponte que existe com as empresas. A ação da União de Associações do Comércio e Serviços, como passou a ser chamada desde 2001, pauta-se hoje pelos mesmos valores de sempre: a dignificação do comércio junto das elites políticas e camarárias. O futuro é olhado com esperança e, por isso, a União aposta na modernização do setor com iniciativas como a Incubadora do Comércio e Serviços, que funciona no edifício da sede. Sempre a pensar na dinamização do comércio, a União tem ao longo dos anos organizado múltiplas sessões de esclarecimento, cursos, workshops, muitos em momentos-chave do país, como foi a mudança para o euro ou a entrada na CEE, e recuperou os serões da União com a classe política. A sua ação é evidente também através do apoio a iniciativas de rua, concursos de montras ou as iluminações de Natal, sempre com o fim de promover o comércio. Deixei presa a minha alma por ter passado mesmo ao meu lado certo fadista de cor morena. São 145 anos de história que se escrevem com o empenho, dedicação e trabalho de todas as direções que até hoje lutaram por um setor fundamental para a economia de Lisboa. Do homem do
consigo.